piano pra mim é uma coisa que eu ganhei de presente da vida. Eu, desde criança, enfim, tem uma história engraçada. Eu vou contar a história engraçada. Conta a história engraçada. Minha mãe, aquela coisa, estudou piano no conservatório, não gostava de fazer escalas e coisas assim, mas assim, aprendeu, foi lá. Aham. E porque ela estudava piano, meu avô, nessa época, ganhou um Gordini numa rifa, um carro. Esse carro, ele vendeu na época e comprou um piano pra minha mãe, porque ela estudava piano. Aham. E esse piano ficou com ela. Aí ela teve os filhos, né, eu e minha irmã. E se mudou pra uma cidade assim muito pequena. E assim, um ganha-pão dela foi dar aula de piano. E aí eu tava sempre ali em volta e eu me apaixonei pelo instrumento nessa época. Eu devia ter, sei lá, 2, 3 anos, tava sempre em volta, tava sempre mexendo no piano. Já sabia, assim, o nome dos compositores que a criançada, os alunos dela tocavam. Ela tinha, assim, cerca de 20 alunos. E aí foi acontecendo isso, assim. Ela ficou sempre chocada, assim, com o meu foco, com o meu interesse. Ah, é? Eu queria sempre tocar, enfim, era uma coisa, assim. Partia muito mais de você. É uma história bem Totalmente. cinematográfica, né? Tipo, com 2 Parece anos uma eu me apaixonei. coisa. Parece um Eu conto sei, de parece que assim, eu tô. fadas. Parece que eu falo assim, eu era o grande prodígio. Mas não era isso, assim, é que realmente eu tinha uma fixação por som, por instrumento. Inclusive, uma paixão maior do que a da sua mãe. Bem maior, assim. A minha mãe gostava de música, minha mãe é uma grande professora. Sim, ela usava mesmo aquilo como um ofício de ensinar. Exato, ela foi professora há anos. E eu tinha essa coisa da música, do piano. Então eu ficava ouvindo uns discos e dançava em volta do disco. E aí eu tinha umas fitinhas de Beethoven. Eu ouvia aquelas fitinhas milhões de vezes. Porque também não tinha internet, né? Sim. A gente, né? Sim. Não tinha internet. A gente conhece a gente um tá lance dessa da internet. Esse lance de internet é mais recente pra gente. Mas assim, eu ficava muito encantada com isso. Isso virou meu universo. E aí foi indo. E aí eu dizia que eu queria ser pianista. Desde sempre. Tem uns diáriozinhos meus, assim, de, sei lá, 6, 7 anos, quando eu comecei a escrever. Que, eu vou fazer turnês internacionais, não sei o quê. Eu tinha essa coisa, assim, eu sempre tive. Gente, você tem uma história da Disney. Que linda. E aí continua. Sua mãe te ensinava ou era traumatizante? Não, minha mãe me deu… Ter aula com a própria mãe? Não, eu amava ter aula Sim. com a minha mãe. Só que assim, ela tinha outra criança, né, pra criar. E os 20 alunos. E aí, teve um determinado momento que a gente mudou de cidade. Até porque ela sempre me fala assim, não, eu via que você tinha muito talento. E eu queria que você tivesse mais perto de um centro um pouco maior. Porque a gente morava numa cidade minúscula, que chamava Itararé. Se chama Itararé, é uma cidade que eu nunca mais voltei, inclusive. Mas a gente foi para Piracicaba, que é um centro… Não centro de música, mas assim… nessa época tinha uma grande escola de música fundada por um alemão lá. Minha mãe conhecia esse trabalho. E aí, quando a gente se mudou, ela me colocou na escola. Eu devia aí ter por volta de uns 9 anos de idade. Então, até os 9 anos, eu meio que fazia aula com a minha mãe, nesse esquema assim, que ela me dava aula. Aí intervalos da vida dali 3 real. horas, mãe, já fiz as coisas. O que mais eu faço agora? Já fiz a tarefinha, já fiz tudo. Então, ela sentia que eu tinha essa grande, assim, grande interesse. Senta direito, garota.